noite. A paz de Jesus. Amém. Começar dando boa noite, agradecendo a Deus pela vida de vocês, a toda a equipe que está envolvida nesse projeto, nesse trabalho, nesta conferência. Nos sentimos honrados e que bom que a casa aprendeu que o futuro está dissociado da idade, né? O futuro não tem nada a ver com idade. A responsabilidade do futuro não tem a ver com idade. Tem a ver com propósito, tem a ver com chamado, tem a ver com o amor, tem a ver com o olhar de Deus sobre a vida, sobre a nação onde se encontra e todas essas coisas. Então, está de parabéns a equipe, não por me chamar, mas por entender que o futuro não está ligado a isso. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pedir para que Deus me dê graça nessa noite, para ser fiel naquilo que Ele inspira. O nosso Deus não é Deus de momento. A nossa vida, o púlpito, não é resultado de um momento. Na verdade, a gente deixa muito pouco no púlpito daquilo que a gente vive e daquilo que a gente experimenta da parte de Deus. Tem gente que reduz a sua vida ao púlpito, reduz a sua vida aos momentos na igreja, mas a vida com Deus é o dia inteiro, é o tempo todo. Então Deus fala, Deus é um Deus que fala, e Ele fala o tempo todo. Deus ministra com as nossas vidas o tempo todo. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos, rendemos graças, te louvamos. Isso é o que nós mais gostamos de fazer, Senhor. É reconhecer quem o Senhor é. A sua grandeza, o seu poder. E te agradecemos por fazer parte dos seus planos. Agradecer porque estamos sobre esse fôlego de vida. O Senhor nos trouxe da eternidade neste tempo, para produzir algo neste tempo da história, tão importante desta nação. E que eu possa ser, Pai, nesta noite, fiel a tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, a tudo aquilo que o Senhor tem inspirado. Que haja um mover teu nesta noite. Que haja um despertar teu nesta noite, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou começar lendo um texto de Lamentações de Jeremias. E depois nós vamos falar um pouquinho mais dele. E diz assim: a sua imundícia pegou-se às suas saias. Ela não pensou no seu futuro. Foi espantosa a sua queda. Não houve quem a consolasse. Vê, ó Senhor, a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Por algum tempo só. Porque depois o inimigo foi derrotado por toda a eternidade. Amém? Mas aqui fala de um tempo de Israel. Mas eu quero primeiro saudar os irmãos que nos acompanham pela TV Rica. Um forte abraço. Que aquilo que está sendo produzido aqui chegue até a sua casa, até a sua vida. E possa ser um tempo muito especial do Senhor. Geração responsável pelo futuro. Isso é muito interessante.
E eu falo sempre, eu sou apaixonado pela vida. Eu sou apaixonado pelo futuro. E é gostoso isso. É bom você se apaixonar pela vida. É bom quando a vida tem gosto. É bom quando a vida tem futuro. Quando a vida não está constituída apenas de luta, de briga, de peleja. Mas a sua vida está focada naquilo que Deus está produzindo. Aquilo que Deus quer produzir através da sua vida. E são duas palavras tremendas, futuro e vida. Todos os dias, quando eu acordo, a vida está presente. E todos os dias, quando eu acordo, eu posso dizer, eu cheguei no futuro. Eu chego no futuro todos os dias. A cada dia, né, com 64 anos, todos os dias eu dou um passo a mais no futuro. A cada dia que passa eu chego mais no propósito. A cada dia que passa eu posso estabelecer algo. A cada dia que passa eu posso me sentir mais responsável pelo futuro, porque ele é uma realidade na minha vida. O futuro não é estranho na minha vida. O futuro é real. Aquilo que eu sonhava há 20 anos atrás, eu estou pisando nele hoje. Aquilo que eu sonhei como família, eu vivo ela hoje. Aquilo que Deus nos deu como sonho de igreja, de ser uma igreja diferente, todos os dias eu chego nela. A alegria, o prazer de gerar filhos, todos os dias nós podemos chegar nela. É que às vezes nós olhamos para o futuro como algo tão distante. Não entendemos que amanhã é o futuro. E não está tão distante. Nós podemos ver a história acontecendo e sendo protagonista dela. E protagonista não de uma forma vazia. Sendo protagonista não de uma forma vã. Mas você sendo protagonista com uma bagagem. Com uma participação nela. Fazendo a diferença nela. E você foi chamado para fazer a diferença. Diga amém. Diga para o seu irmão, você nasceu para fazer a diferença. E o tema dessa conferência, ele é muito oportuno. É muito oportuno. Porque ele traz uma responsabilidade. O tema dessa conferência traz um peso. O tema desta conferência traz um encargo sobre as nossas vidas. E você que está sentado aqui não tem como escapar disso. Há um encargo do futuro sobre você. Há uma responsabilidade. Há um destino profético aonde nós precisamos chegar. Que é muito mais do que uma casa. Que é muito mais de um carro. Que é muito mais do que um casamento. Aquilo que nós somos chamados, aquilo que é o nosso destino profético, ultrapassa a todas essas coisas. Essas coisas que eu estou falando é a coisa básica da vida, aonde qualquer um pode chegar, qualquer um pode ter. Mas você fazer diferença nisso tudo é diferente. E na verdade eu não gosto muito de pregar sobre isso. Nem de pregar e nem de falar muito. Porque às vezes a gente é meio chato. Porque às vezes você pensa, você vê, você tem ideal. E quem tem ideal gosta de conversar com quem tem ideal. Quem sonha gosta de conversar com quem sonha. Quem realiza gosta de conversar com quem realiza. E muitas vezes você está falando, você está pregando,
Você está partilhando no vazio, no oco, porque parece que nós não temos nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso que vá além da minha própria vida. Isso é problema dos apóstolos. Isso é problema disso. Não, o meu problema é outro. O meu problema é o dia a dia, o meu problema é o prazer, o meu problema é me realizar, o meu problema é comprar, o meu problema é ter. Não, não é isso que eu gosto de falar. O que eu gosto de falar, o que eu gosto de partilhar da parte de Deus é o profético, é o apostólico, é aquilo que Deus nos chama para fazer, aquilo que é um encargo, aquilo que está sobre nós, construir um hotel, edificar uma universidade, construir escola, ativar pessoas, todas essas coisas que vocês já estão cansados de saber. Não gosto de falar muito sobre isso, mas fui desafiado. A pastora Zé até foi tendo paciência e me enrolando, porque eu falei, eu não quero falar. Até que ela falou, não, tem que ser você, então que seja eu. Porque as pessoas, nós estamos formados em dois pensamentos básicos, em duas estruturas, que são as estruturas religiosos e pensamentos populistas. Estamos focados nisso. O que nos conduz, o que nós olhamos é tudo, né? A humanidade, ela sofre disso. Do pensamento religioso, que apresenta um Deus, que apresenta uma realidade, que apresenta uma história sem futuro. Quantas pessoas na religião esperando apenas morrer para ir para o céu? Quantas pessoas desejam isso diuturnamente? E a religião vem incentivando isso. E a religião vem transformando tudo em pecado. E a religião foi afastando os homens de Deus, do Pai, de Cristo, do amor. E foi fixando num pensamento pobre. E no pensamento do populismo. O que é o populismo? As coisas básicas. Nós estamos numa época de campanha política. E o que se prega, o que se fala? É criar meios para que chegue até as pessoas o básico do básico. É dar para você uma casa do Minha Casa Minha Vida. É dar para você a condição de comprar uma geladeira, uma televisão. É falar assim de boca cheia, agora todos podem voar. Não, isso para qualquer lugar desenvolvido, para qualquer lugar que pensa, para qualquer lugar, isso é acessível a todas as pessoas. Diga comigo, eu tenho direito. Deus nos capacitou no direito de desfrutar de tudo aquilo que é dele. A vida é muito maior do que todas essas coisas. São duas categorias que quanto pior, melhor. O religioso, quanto pior a situação, melhor é. E o populista, a mesma coisa. Veja as campanhas políticas hoje. Veja quem que traz uma esperança fundamentada. Tem um que fala, vou tirar vocês do SPC. Vocês já pensaram que isso virou um tema de campanha política? Um povo que tem 68 milhões de pessoas inscritos no Serviço de Proteção ao Crédito. Já pensou que miséria é isso? Só estamos assim porque nós ensinamos as pessoas a viverem desse jeito. Parece que vivem
numa ficção. E quero dizer uma coisa para vocês, que vocês vão... O mundo está cada dia melhor. Olha que tristeza. Eu vou mudar. Olha, o mundo está cada dia pior. Eu quero dizer para você que a sua desgraça está perto. Eu quero dizer para você que a violência está chegando na sua casa. Eu quero dizer para você que as enfermidades vão aumentar cada dia. O mundo está cada dia melhor. Isso é tremendo, mas como é que a gente vê isso? Isso é uma verdade que está escondida. Isso é uma verdade que não é dita, esta é uma verdade que não é falada. Esta é uma verdade que não interessa aos meios de comunicação. Esta é uma verdade que não interessa à política. Não interessa. Quanto pior, o que está ruim, o que piorou é a qualidade do homem, do ser humano, das pessoas, que perdeu a noção das coisas, perdeu o respeito, perdeu o amor, perdeu o senso do coletivo, perdeu a ética, perdeu todas essas coisas. Isso que foi perdido. E quem ajudou para que tudo isso acontecesse? A comunicação, que é um monte, e a política. E são dois montes que nós devemos tomar. A comunicação e a política. E é interessante que são dois montes dos quais nós fugimos. A igreja fugiu. A igreja fugiu da comunicação. Não estou falando hoje, eu estou falando quando começou a crescer os meios de comunicação. A igreja não teve sensibilidade, como a igreja dificilmente tem. Nós estamos vivendo um momento profético na nossa nação. Hoje eu vi um vídeo que estou vendo os grandes líderes da igreja no Brasil. Vamos nos unir. Vamos nos esforçar. Vamos pôr fim à corrupção. Gente que tem igreja com 200 mil, com 1 milhão, tudo bonitinho, um do ladinho do outro. Mas o que nós estamos vivendo hoje é uma realidade que há 20 anos atrás a gente já via. Que há 30 anos a gente já via, que há 10 anos a gente já via. E foi necessário nós chegarmos numa situação como nós estamos chegando. Aonde nós corremos riscos. Porque como igreja, nunca entendemos a importância do outro. Nunca entendemos a importância do ministério do outro. Nunca entendemos o ministério de cada um. Apenas queremos o nosso, a nossa parte, o nosso quinhão. E hoje, estamos com uma espada do juízo de Deus sobre esta nação. E hoje nós queremos nos juntar. E ainda estamos errando. Ainda estamos errando. Deus mandou para esse tempo, foi Deus que mandou para esse tempo, um louco, um bombeiro chamado Daciolo. Diga amém. E nós nos recusamos a reconhecer
Mas ele está fazendo exatamente o que Deus falou para ele fazer. E o que ele está fazendo está tendo a importância no mundo espiritual. Ele está sendo um dos que está motivando tudo isso sobre a nação. Amém? E nós fugimos desses dois montes que são ligados, né, à política, é comandado por Lúcifer. O que comanda a política, o demônio da política é o orgulho, a vaidade. E veja o que a vaidade é capaz de fazer com o homem. E quem trabalha, né, e esse principado trabalha quem? Contra os apóstolos. Porque qual que é o papel do apóstolo? O papel do apóstolo é abrir caminhos, é criar condições, é ser enviado, é chegar nas pessoas, chegar nas comunidades, chegar nas cidades, chegar nas nações e produzir transformação de mentalidade. Então Lúcifer vem e briga com os apóstolos o tempo todo. E o outro, que é do outro monte, que é do monte da comunicação, é Apolion, que trabalha com as más notícias. Parece que o mundo hoje só produz besteira. Parece que o homem hoje não se desenvolve em nada. Pega um Datena da vida, que pega um crime por dia, e pega aquele crime e fica 2 horas. E daí parece que aquele crime foi do lado da sua casa. Tem lugar que você nunca vai chegar. Você pega as novelas e traz os ensinamentos que traz todos os dias. E daí você não sabe distinguir verdade e mentira. Daí você passa a achar que você tem direito a ter uma vida igual à novela. Acha que a vida é só adultério, é só roubo, é só trapaça. Isso é um trabalho, é o mundo das más notícias. E que nós estamos sujeitos todos os dias. Né? Hoje, no mundo do fake news, das notícias falsas, hoje você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Se você não tiver um discernimento do Espírito, se você não tiver uma cabeça centrada, porque não entendemos, não vemos. E esses dois demônios são esses dois, Lúcifer e Apolion. E a grande maioria das notícias são negativas, e na política, principalmente no Brasil, e nos países pobres e nos países populistas. Se você falar da realidade que nós vivemos para alguém que mora no Japão, na Dinamarca, na Alemanha, na Suíça, na Ucrânia, na Romênia, e aonde você quiser, aonde que está igual a gente, Peru, Bolívia, África. E é o populismo disfarçado de socialismo vermelho ou do comunismo. Não tem mérito, não vale a pena se esforçar. Cria gente como vagabundo, o Estado vai suprir. O Estado vai suprir. O Estado me dá tudo. Bolsa cigarro, bolsa cerveja, bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo. E o Estado tem que me dar, o Estado tem que me dar. Não, o Estado vive... Quem é o Estado somos nós que somos cidadãos. Quem é o Estado é quem paga o imposto. E usar desse dinheiro do imposto é um direito. Diga, isso é um direito meu. Diga, o Estado trabalha a meu favor. O Estado não é para regulamentar a minha vida. Não é para isso que ele existe.
Ele é para aplicar os recursos que chegam na mão dele. Então nós estivemos tão distantes. E eu vou dizer uma coisa para você, e nós somos muito melhores do que ontem. Amém? Nós somos muito melhores. Se você pegar a história bíblica, nós estamos há 6.000 anos de história bíblica. 4.000 anos no Velho Pacto e 2.000 anos no Novo Pacto. Por 4.000 anos de história bíblica, o homem andou lentamente, devagarzinho. Você vê que não tem uma mudança de cultura. Você vê que não tem uma mudança de comportamento. Você vê que não tem um desenvolvimento das pessoas. Tudo muito lentamente. Depois de Cristo, houve um aceleramento, porque daí o Espírito Santo passou a habitar no homem. O homem se interage com Deus de uma forma mais dinâmica. Quando Cristo vem e traz o novo pacto, a nova aliança, resolvendo as questões do homem, houve um aceleramento na qualidade de vida. Ainda mais quando você chega na época da Reforma, em 1500, com Martinho Lutero, que ele traz as suas teses, e ele coloca, olha, o homem será salvo pela fé, não pelas obras, não por mérito. Somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E daí você começa a perceber, a acelerar a vida do homem. Nunca foi plano de Deus destruir o homem. Diga para o seu irmão, nunca foi plano de Deus destruir a sua vida. Diga, o plano de Deus é te abençoar mais e mais. Diga, o plano de Deus é fazer você ter acesso a tudo que Ele criou. Diga para o seu irmão, tudo que Deus criou foi para o homem. Amém? Precisamos entender isso. A pastora Zelina deve estar horrorizada lá atrás, está falando do apóstolo, está falando só de política. Mas não é política. É uma realidade. Nunca foi o plano de Deus. Hoje de manhã na oração a gente estava falando sobre isso. Você pega lá Jeremias 29:11, Jeremias fala com um povo terrível, um povo exilado, um povo que aborreceu a Deus, um Israel que só trouxe tristeza para o coração de Deus. Olha o que Deus fala lá no capítulo 29. Assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, 70 anos de escravidão, 70 anos de exílio, 70 anos de escravidão, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os trazer. Então Deus falou, vou punir um pouquinho para ver se vocês despertam, para ver se vocês entendem qual é o meu propósito, o que eu quero fazer para vocês. E daí ele fala mais, pois eu sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor. Diga, Deus sabe o que fez, Deus sabe o que faz. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus quer nos dar esperança e um futuro. E quando a gente fala dessas duas coisas, populismo e religião, nos roubam dessas duas coisas. De esperança e de futuro. Então me invocareis,
ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês vão me buscar, Deus está acessível. Deus está dizendo, eu estou acessível, você, Israel. Deus está acessível, você, pecador. Deus está acessível à sua vida. Se aproxime de mim, invoque o meu nome e eu virei até você. E eu irei. Deus escancara o seu coração para um povo rebelde. Deus escancara o seu coração para um povo que se recusa a ser curado. Um povo que gosta das mazelas da vida. E Deus não é isso que Ele tem. E daí a gente vê lá o livro de Lamentações do próprio profeta Jeremias. Capítulo 1, dos versos 7 ao 10. Nos dias de sua aflição e das suas rebeliões, lembra-se Jerusalém de todas suas mais queridas coisas que teve nos tempos antigos, quando o seu povo caiu nas mãos do adversário. Ela não teve quem a socorresse. Os seus adversários a viram e zombaram da sua destruição. Jerusalém gravemente pecou. Diga comigo, Jerusalém gravemente pecou. Diga para o seu irmão, o pecado traz consequências. Por isso, se fez imunda. Todos que honravam a desprezam, pois viram a sua nudez. Ela própria geme e volta para trás. A sua imundícia pegou as suas saias. Ela não pensou no seu futuro. Essa é uma frase-chave. Ela não pensou no seu futuro. Quem é que pensa no seu futuro? Quem é que medita sobre o seu futuro? Quem é que pensa naquilo que o futuro tem reservado para você? Quem é que pensa naquilo que vai produzir a favor de alguém no futuro? Ou despreza a vida de Deus, para viver dissolutamente, fazendo o que quer e destruindo o futuro. Foi espantosa a sua queda. Não houve quem a consolasse. Vê, ó Senhor, a minha aflição. Pois o inimigo triunfou. Tremendo um povo de Deus. A gente vê as pessoas na igreja hoje transformando isso numa realidade. Não tem noção da nobreza que está na sua vida. Não tem noção da nobreza que é servir a Deus. Da nobreza que é saber que Cristo habita em nós. Da nobreza que é carregar o Espírito Santo de Deus. Da nobreza que é fazer parte do seu reino, e implantar o seu reino, e troca isso por qualquer coisa, por qualquer pecado. Não pensou no seu futuro, hoje é igual. Hoje é igual, hoje não é diferente. Mas está se levantando nesta geração. Responsáveis pelo futuro. Está se levantando nesta nação. Responsáveis pelo futuro. Está levantando nesta nação. Responsáveis pelo
futuro. O futuro conta a história de um Deus bom e misericordioso, porque cada dia será melhor e sem retrocesso. Josué, no capítulo 4, ele fala algo muito interessante. Disse ele aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras. Essas são as 12 pedras que quando Josué vai atravessar o Rio Jordão e não tinha como passar. E Deus fala para Josué: escolha 12 homens. Quem são 12 homens aqui hoje? E Deus entrega uma pedra, né? Josué entrega uma pedra a cada um desses homens. E eles empilham aquela pedra. Essa pedra significa Cristo, a pedra angular. E aqueles homens passam pelo rio a seco. Eles põem o pé, os sacerdotes põem o pé na água e abre a água e retém a água. E eles podem passar a pé seco. Então Josué fala: vocês vão falar para os seus filhos da bondade desse Deus. Vocês vão contar para os seus filhos a bondade desse Deus. Rafaela, você vai contar para os seus filhos a bondade desse Deus. Samira, você vai contar para os seus filhos a bondade desse Deus. E assim sucessivamente, cada um que está aqui, Gleice, você vai contar para aquele que está no ventre da Stephanie hoje. A bondade de Deus. Juliano, você vai poder contar isso. Um dia eu me encontrei com um Deus, e Ele mudou a minha história, e Ele me salvou, e Ele me restaurou, e Ele abriu o mar e o rio para que eu passasse e acessasse uma nova terra, uma nova vida, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de viver. Não é viver como vive hoje. Os meus netos vão falar: o meu avô. Os meus filhos podem falar isto hoje. Os meus filhos espirituais podem dizer isso hoje. O meu pai abriu. E eu posso dizer para os meus filhos: olha o que Deus fez na minha vida para alcançar vocês. É esse entendimento de futuro que nós temos que ter. Nosso entendimento de futuro é para falar das grandezas de Deus. Porque onde nós estamos hoje, diga: nós estamos em Cristo hoje. Nós estamos em Cristo hoje, e nele tudo foi consumado. Ele é a nossa pedra. Ele é o mar que abriu, Ele é o rio que abriu. Ele é a minha terra nova. A terra que eu vivo é diferente do que esse povo está vivendo. Isso é para todos nós, e nós temos que propagar isso. Nós temos que falar do novo pacto, nós temos que falar da obra da cruz, nós temos que falar aquilo que nós somos, qual é a nossa responsabilidade. Tudo foi consumado. Nada mais nos prende. Só nós mesmos. A única pessoa que tem amarrado a sua vida é você. A única pessoa que tem paralisado a sua vida é você.
Deus disse, nós somos uma fábrica de milionário. Amém? Vocês parecem carro velho. Nunca pega. Já viu o carro velho quando você vai dar na partida? É assim que vocês parecem. Deus falou, vocês são fábrica de milionários. Mas eu não quero arrancar a mente de vocês. Eu quero despertar vocês. Agora, qual a ousadia? O que eu já fiz para que isso se torne uma realidade? O que você já fez para que isso se torne uma realidade? Qual a diferença da sua vida ou da minha vida a partir do dia que Deus me falou isso? Qual passo você deu em direção a isso? Não é? Qual passo que você deu, ou que eu dei, em direção a isso? Qual é o meu esforço? Qual é o meu entendimento? Ou eu estou esperando, Gleice, você tem uma fortuna para me ofertar? Eu quero ser milionário. Você não tem para me dar? Você não tem uma fortuna para me dar? Eu quero ser milionário. Deus disse que aqui é uma fábrica de milionários. Estenda sua mão, por favor. E diga, a fábrica de milionários vai surgir das minhas mãos. Estamos correndo atrás das coisas como todo mundo corre. E olha que aqui tem talento. Tem gente que tem se esforçado, tem estudado, tem feito tudo para prestar um concurso para ganhar R$2.000 por mês. E é gente inteligente. Se tivesse tempo para estudar nas oportunidades, naquilo que Deus tem, olha, vou vender brigadeiro. Olha que coisa genial. Produto que ainda não está explorado, brigadeiro. Você já viu alguém que venda brigadeiro? Mas tem gente que fica milionário vendendo brigadeiro. Né? O que eu faço para que isso se torne uma realidade? Qual é o meu compromisso com o meu futuro? O que Deus depositou e o que eu faço? Aonde eu tenho caminhado? O que eu tenho mudado? O que eu tenho um novo entendimento? Nada nos prende, a não ser eu mesmo. Nada. Nada nos prende. Ah, mas eu não nasci onde o senhor nasceu. Você não sabe onde eu nasci? Você não sabe o esforço que minha mãe fez? Então cada um tem a sua história. E eu posso ficar preso. A minha mãe podia ficar presa. Minha mãe dava aula lá na escola das freiras. O senhor falou, você quer dar aula aqui para as crianças? Você vai dar aula, mas tem que lavar privada também. Eu falo, perfeitamente, eu vou dar aula e vou lavar as privadas. Com 3 filhos. Não parou, não fugiu da briga. E foi avançando, e foi estudando, e foi formando gente, e foi... Não ficou preso nela, não ficou preso na sua história, não ficou preso na ruindade das freiras, não ficou preso na injustiça. Quando a gente se desgruda disso tudo, não ficou preso no pai, não ficou preso na mãe, nada. No que você está preso? 93% das pessoas têm suas vidas presas no passado. Eu já falei sobre isso.
Isaías 6, capítulo 9. Os versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está em seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Do aumento de seu governo e paz não haverá fim. Do aumento do seu governo e paz, nós estamos no governo de Cristo, não terá fim. Paz não terá fim. Governo na mão do povo de Deus não terá fim. Você pode ficar lutando para não receber, para não pegar, para não desenvolver, mas o dia que chegar na nossa mão, porque Deus diz que não terá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão, diga, fortificar em retidão e justiça, desde agora. Isso é Isaías falando 600 anos antes de Cristo, para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Justiça e retidão faz parte da nossa vida. Diga amém. Justiça e retidão faz parte da sua vida, que carrega Cristo em você. Isto não terá fim. Isto não tem inimigo que tire, a não ser que você entregue. Vamos avançar. Não muito, né? Colossenses, daí essa é a paixão da minha vida. Colossenses é a paixão da minha vida. Colossenses 2:2. Dos versos, vai desde 1. Não, nenhum. Combate para que seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos, diga comigo, unidos em amor. Cruza o braço com o seu vizinho. E diga comigo, unidos em amor. Diga comigo, unidos em amor. Pronto, pode largar. Põe a mão sobre a sua cabeça. E enriquecidos. Diga, enriquecidos. Na plenitude da inteligência. Diga, plenitude da inteligência. E enriquecidos em plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Diga, nada alega vocês, eu estou falando que você nasceu para ter plenitude de inteligência, para conhecer os mistérios de Cristo, para conhecer os planos de Deus, os projetos de Deus, para nos tirar da mediocridade. E isso não está ligado a uma faculdade, sai da mediocridade. Tem gente que é medíocre sendo PhD. E tem gente que é sábio trabalhando varrendo uma rua. Então a inteligência de Cristo não depende da sua faculdade nem da sua formação. Pode esquecer isso também. Em quem estão ocultos todos os tesouros. Diga comigo, todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão ocultos em Cristo. Eu acesso Cristo, eu tenho os tesouros da sabedoria e da ciência. Diga sabedoria e ciência. Como é gostoso conversar com alguém sábio. Não é? Conversar com alguém sábio é algo gostoso. Conversar com alguém que desenvolve a ciência é algo gostoso. Porque ele sempre traz algo revelador. Ele fala aqui
há 2000 anos de um futuro espetacular, enriquecidos na plenitude do conhecimento do mistério que é Cristo, do novo pacto, onde estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Temos sido covardes em não fazer uso do que o Senhor deixou para nós. O apóstolo Paulo diz lá em Tito 1,7, para que nós sejamos despenseiros de Deus. O que é dispenseiro de Deus? Você carrega Deus em você. Diga, eu carrego Deus em mim. E eu posso partilhar com todos. Eu sou um dispenseiro de Deus. Então eu abençoo a sua vida, 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 porque eu sou um dispenseiro de Deus, cuido da dispensa, tenho acesso à riqueza de Deus. Para isso que nós somos chamados. Não é para viver miseravelmente. Não existe nada, nem ninguém, nem criatura, nem principado, nem potestade, nem governante, nem lutador de MMA, nem quem anda amarrado com ponto 40, ponto 70, nem quem anda com qualquer coisa, nem quem está em carro bom, nem quem tem mansão. Ninguém é igual ao meu Senhor. Levanta a sua mão e diga comigo, a riqueza de Deus passa pela minha mão e chega até meu próximo. Amém? Temos que partilhar o que recebemos do Senhor, como revelação, como futuro. Não podemos reter. Nós temos acesso ao local onde estão ocultos os tesouros da sabedoria e da ciência. A expansão da medicina é um exemplo disso. Qual o grande medo da humanidade hoje? Falta de emprego. Vejo que a medicina, para mim a medicina é a extensão da mão de Deus na vida do homem. Em novembro de 2017 agora, nasceu na Inglaterra uma criança com o coração fora do corpo. Nasceu para fora. Uma criança, eu sei que você está acostumado a ver isso todo dia. Mas eu, como sou mais ignorante, quando eu li isso, eu falei, uau! Uma criança nasceu com o coração fora do corpo. E eles fizeram 3 cirurgias. Ontem, depois de 9 meses, essa criança voltou para a sua casa viva. Uau! O homem está melhor ou está pior? Quantas pessoas você vê salvo? A expansão da medicina é algo fantástico. Hoje já não corta mais para operar. Faz 2 furos e olha na câmera de vídeo, que nem videogame. E opera, e amarra, e desamarra, e corta. Expansão de tudo. A pobreza extrema, em 30 anos, ela caiu de 30% para 10%. Diga comigo, o mundo está mais rico. Em 1990, havia
30% da população abaixo do nível da pobreza. Em 1990, a população era 5.285.000.000.000 de pessoas. 30% disso vivia abaixo da linha de pobreza. Hoje a Terra tem 7.200.000.000.000. 7.200.000.000.000, é isso, né? A população da Terra é 7.200.000.000.000. E hoje, os números são impressionantes. Apenas 10% da população está abaixo do nível de pobreza. O mundo está melhor ou está pior? Responda para mim. A alfabetização alcançou a 90% da população. Isso é uma melhoria. Quantidade de profissões. Quantas profissões havia em 1500 e quantos tem hoje? E a gente teme o desemprego e Deus nos dá inteligência todos os dias. Todos os dias você está pensando algo novo, todos os dias você está criando algo novo. Todos os dias. E para encerrar, 2 Timóteo. Capítulo 3. Sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas segundo-lhe o poder afasta também desses, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres, nessas carregadas de pecados, levados de várias concupiscências, que aprende sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como James e James resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, repróbados enquanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Quem viu aqui uma crise na natureza? Você vê que Deus está falando, Paulo está falando apenas de homens, apenas de pessoas. São as pessoas que caminham desse jeito. São as pessoas que a cada dia mais estão sem valores. São as pessoas que estão cada dia mais sem princípios. São as pessoas que estão cada dia mais orgulhosas, cada dia mais vaidosas, cada dia mais egoístas de si. Paulo não cita nenhuma catástrofe natural. Paulo não fala, está derretendo a calota do Polo Norte, do Polo Sul, estão pondo fogo na floresta, está acabando água. Paulo está falando da qualidade do homem, é da moral, é da família. Tudo que Paulo fala é de ordem moral. O nosso futuro, se nós não acordarmos e entendermos quem nós somos, esta geração, ela vai preparar o futuro para a próxima geração. Se nós tivermos entendimento nesses dias, aonde Deus quer nos levar, o que nós somos, Ele vai usar as nossas vidas para preparar a próxima geração. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Não é por um dia. Nós vamos produzir uma cidade modelo.
É difícil você entender isso, mas eu estou falando e você vai ver. E vou dizer para vocês, se eu for daqui a 5 anos, eu sei o meu futuro em 5 anos. Se eu for daqui a 10 anos, eu sei do meu futuro daqui a 10 anos. Se eu for daqui a 20 anos, eu sei do meu futuro há 20 anos. Se eu for daqui a 30 anos, eu sei do meu futuro há 30 anos. Tenho definido dentro de mim. O tempo não me incomoda. Porque hoje tem pessoas comprometidas com a próxima geração. E nós vamos viver isso. Taubaté, terra de adoradores. Nós somos responsáveis por Taubaté. Nós somos responsáveis pelo futuro. Nós somos responsáveis pelo padrão de família da nossa nação. Você brinca com corte. Você debocha da corte. Você acha que corte é brincadeira? Você acha que a curtição da vida é beijar, abraçar e se pegar? Você está errado. Sabe por que você pensa assim? Porque você não tem compromisso com aquilo que você vai gerar. Você não tem compromisso com a sua família. Nós somos pessoas de futuro, nós estamos construindo. Nos esforçamos em 1 ano de corte, 1 ano e pouco, mas construímos famílias sólidas, profissionais sólidos, pessoas de caráter, políticos de caráter, pessoas transformadoras. 40 anos é o tempo necessário para construir uma nova cultura. 40 anos é o tempo suficiente para se construir uma nova cultura. É tempo de limpar nosso coração, limpar nossa mente, limpar nossa vida. E ajustar os ponteiros diante de Deus para aquilo que quer fazer. E nós seremos um modelo de verdade para a nossa nação. O dia que nós conquistarmos uma cidade e conseguimos fazer dessa cidade um modelo. Basta uma cidade como modelo. Nós alcançaremos o mundo. Diego chamou-se responsável por conquistar uma cidade. Eu amei o trabalho dessa noite. E vejo quando nós evoluímos. Do que eu sinto falta? Do que eu sinto falta, Ju? Numa noite como essa. Tirando eu que estrago um pouco a festa. Do que eu sinto falta nessa noite? Pergunte para o seu irmão do que ele sente falta. De convidados. Disso que eu sinto falta. O compromisso com ser responsável pelo futuro envolve chegar nas pessoas. Nós temos a mensagem. Nós temos a resposta. E não quero só gente aqui não. Quero gente na rua. Quero gente nas empresas. Nós vamos transformar uma cidade, aonde você estiver vai ser transformado. Se você entender que você é responsável. Se você não entender que você é responsável, você vai continuar fazendo como sempre fez. Vou arrumar atestado falso
de médico quando faltar o serviço. Vou fazer serviço meia boca. As pessoas vão me contratar e eu vou fazer um serviço de péssima qualidade. Mas o dia que nós entendemos o que Deus depositou sobre as nossas vidas, a gente começa a ter uma outra postura, a ter um outro comportamento. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero saber quem quer firmar esse compromisso de ser responsável pelo futuro. Quem quer firmar esse compromisso de ser responsável pelo futuro? Apenas como ato profético. Nós não vamos orar por todo mundo, nós vamos orar coletivamente. Só quero que você saia do seu lugar e entrar aqui à frente. Se você quer ser responsável pelo futuro.